mesmo. Mas é claro, tá no roteiro, tem que falar. Vai ser preconceito? Mas isso não é preconceito, isso é conceito. Ah, sim. Então lá vai. Seja o que Deus quiser. Nós não sabe pensar. Nós não sabe falar. Nós não sabe escrever. Nós não entende o que lê. Nós passa de ano mesmo sem estudar. Quem somos nós? Nós somos os alunos dos professores que gosta de Paulo Freire. E aí? Isso seria muito engraçado se antes não fosse trágico. Deixa eu passar para você uma informação que talvez você, por não ser ligado nessa área, né, não atuar nessa área, talvez você não conheça, tá bom? Há nas universidades públicas, federais, estaduais, nas particulares também, mas na pública a ênfase é maior, tá bom? Você tem um grupo de doutores e doutoras em pedagogia que acham não, agora eu falando bobagem, eles têm certeza que não há nada de errado em um aluno da escola pública fundamental, falando da fundamental, falar dessa maneira. Não, o que é isso? Para eles, são manifestações de sabedoria popular, manifestações de cultura popular, né? Coisas que têm que ser preservadas, mantidas. Afinal de contas, são coisas que constituem a nossa história, né? E olha que esses doutores que pensam dessa maneira, eles existem numa quantidade muitíssimo maior do que aquela que nós poderíamos desconfiar ou até mesmo merecer, né? Mas aí vem uma pergunta, quer dizer, uma não, duas perguntas, de maneira assim inevitável. A segunda pergunta, eu até consigo arriscar uma resposta. Agora a primeira, decididamente, não há jeito de eu entender essa. Se você, aí vai um pedido, se você souber essa resposta, manda para mim, para essa pergunta que eu vou fazer. Até hoje eu nunca consegui tentar juntar os fatos e eles não se encaixam. Só não vale aquela argumentação, essa aí não vale, apesar dela explicar muita coisa, muitas perguntas soltas, muitos fatos que não se encaixam, começam a se encaixar com aquela argumentação que diz que quanto mais mergulhado na ignorância o povo estiver, quanto mais inculto ele estiver, quanto menos acesso ele tiver à educação fundamental de qualidade, mais fácil é você dominar um povo. Mas essa não vale, porque essa eu também já conheço, né? A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: já que esse pessoal pensante, as pessoas que pensam em educação nas universidades públicas, defendem esse tipo de linguajar, eu pergunto para você, para que construir escola? Qual a função das escolas numa sociedade que defende que o pobre, o povão, fale dessa maneira? Tá aí, você vai me ajudar. Para que gastar milhões na construção de escolas? Não há necessidade. Mesmo porque qualquer um sem escola vai falar dessa maneira. Mais cedo ou mais tarde, no caso muito mais cedo do que mais tarde, falará dessa maneira. Então não há necessidade de você construir escolas para fazer com que as pessoas falem dessa maneira, a maneira com que eu comecei o vídeo. Elas já falam normalmente sem escola. Aí sabe qual é a sugestão? Já vai um pouquinho de ironia de minha parte aí agora. Vamos lá, poxa, nós somos um país com uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então vamos fazer o seguinte, porra. Pega as escolas de ensino público fundamental e vamos acabar. Vamos transformar todas essas escolas em presídios. Aí resolvemos. A gente resolve de uma vez por toda a superpopulação carcerária. E aí pega-se o dinheiro e aplica-se somente no ensino superior, que é que nós já temos 3 governos sucessivos fazendo. Um investimento maciço em ensino superior, como se o desenvolvimento do Brasil, de um país, né, estivesse no ensino superior, né? Interessante, é a lógica que chega aqui no Brasil, ela azeda, né? Você tem os países que chegaram onde chegaram investindo na educação básica, no beabá, né? Aqui não, aqui é o contrário, você investe no ensino superior. Agora, é um investimento engraçado. Você quer ver uma coisa? Nós antes tínhamos a USP como uma única universidade brasileira entre as 200 melhores do mundo. Aí foi o que aconteceu: 3 governos sucessivos investindo maciçamente no ensino superior. Hoje, 2015, nem a USP mais está entre as 200 melhores faculdades do mundo. Nós não temos. Então você fica se perguntando, investir no ensino superior para quê?
Então dá vontade de pedir a esse pessoal, olha, para de investir. Porque se investir o que está investindo no ensino superior, está dando no que está, se continuar mais 3 governos investindo maciçamente, vamos logo, em vez de não termos uma sequer entre as 200, não iremos ter uma sequer entre as 400. Então a pergunta é essa: para que construir escola? Não faz sentido. Se é para o povão falar dessa maneira, deixa sem escola, que eles vão falar cada um do jeito que bem quer e entende. A segunda pergunta é a seguinte, tá bom? Essa aqui eu vou arriscar uma resposta, tá bom? A segunda pergunta é a seguinte: o que leva os doutores e doutoras em pedagogia que têm esse tipo de pensamento, o que é que levam eles a defender essa forma popularesca de falar? Então vamos lá. Na minha opinião, são 2 respostas. Uma oficial, dada por eles mesmos, né, o discurso oficial, e outra verdadeira, real, tá bom? Eu não vou falar hoje aqui da real, vamos ficar restritos à análise da desculpa oficial. Apesar de eu posso adiantar que, na minha opinião, essa verdadeira real é assim, a criação e manutenção, não é só criação não. É criação e manutenção de um fechadíssimo clube do Bolinha, ou clube da Luluzinha, né? Um assim impenetrável mercado de trabalho nas universidades. Você só entra se você compartilhar das mesmas convicções ideológicas dele, das mesmas. Se não, nada feito. Se você compartilhar das mesmas opiniões, opa, venha que a gente vai receber você aqui com um sorriso. Mas por mais competente que você possa ser, se você não compartilhar das mesmas convicções políticas, ideológicas dele, você tá fora, tá bom? Mas deixa quieto, vamos voltar para a desculpa oficial. Essas pessoas que pensam dessa maneira, eles basicamente pensam por causa da doutrinação ideológica de um professor chamado Paulo Freire, tá bom? Um professor universitário do século passado, tá bom? Esse professor Paulo Freire escreveu um livro, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia do Oprimido, em que ele deixava muito claro, mas deixava assim de maneira escancarada, que na opinião dele, a educação seria o caminho, a via, né, pela qual seria instalada o socialismo, né, a ditadura do proletariado, né? A ditadura do proletariado, segundo Karl Marx, seria a fase inicial, né, que qualquer sociedade teria que passar para se atingir o topo, o ápice, a perfeição, o nirvana. Pronto, achei a palavra certa. O nirvana, que seria o comunismo, né? Então já deu para perceber que tem comunismo na jogada. O que é impossível eu não falar em comunismo. Por quê? Porque se nós formos falar de Brasil, a gente está falando de Brasil, falar em doutorado, né? Obtenção de doutorado em pedagogia no Brasil é falar de Paulo Freire. Falou de Paulo Freire, fala de teoria marxista. Não há como você escapar. Isso seria uma espécie de matemática, seria a propriedade transitiva. Se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. É o que está acontecendo. Se você fala de doutorado em pedagogia no Brasil, você fala de Paulo Freire. Quem falou de Paulo Freire tem que falar de marxismo, de comunismo. Logo, o que é que você conclui? Falou em doutorado de pedagogia no Brasil, opa, automaticamente fala de teoria comunista. Vai falar de Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo de primeira grandeza, diga-se de passagem, né? O cara foi absolutamente genial e original. Ele no século XIX, ele testemunhando aquelas injustiças sociais lá nas fábricas da Europa, o cara fez uma análise absolutamente brilhante e, acima de tudo, original, né? Quem não vai gostar disso agora são os psicopatas da extrema direita. Eles vão detestar isso que eu vou falar. Mas o cara foi absolutamente genial, porque o que você tinha até o momento, aquele presente, seriam teorias, eram concepções, visões filosóficas do trabalho de cunho liberal, né? Adam Smith e Companhia Limitada. Ele inovou. O que ele falou é a mais pura verdade. Com outras palavras, é claro, né? Ele falou o seguinte: olha, você quer entender história? Você quer estudar história? Só há uma maneira. É através da relação que há, sempre houve e há, entre exploradores e explorados.
fantástica, sabe? E ele mostra que em todas as fases da história da humanidade, você sempre tem essa relação desigual entre as pessoas que exploram e as pessoas que são exploradas na luta pela sobrevivência. O cara acertou em cheio, pelo menos nesse ponto. Errou grosseiramente outras, e os comunistas de 2015 continuam petrificados, né? Continuam com esses dogmas, não mudaram, não fizeram revisão nenhuma. É um dos defeitos do comunismo. Mas o cara acertou em cheio quando disse isso, tá bom? Um dos dogmas do comunismo é que ele é igualitarista, né? Você, quando vai conversar com um socialista, com uma pessoa de esquerda, inevitavelmente você irá ouvir um certo leque de palavras. É inevitável, o discurso é memorizado já. Entre essas palavras você tem igualdade, igualitarismo, igualitário, justiça social. O que é perfeitamente compreensível, tá bom? O discurso da esquerda, ele é teoricamente dirigido aos pobres. Teoricamente dirigido aos pobres, aos oprimidos, né? Os comunistas, eles falam que os pobres querem ouvir. O problema é que eles só falam. Até aí, nada contra você falar de justiça social. Quando eu digo nada contra, é você falar de justiça social, de igualdade de oportunidade, de distribuição de riquezas. São conceitos que, com exceção dos psicopatas da direita, poxa, ninguém deveria ser contra, tá bom? O problema, quando chega aqui no Brasil, começa a azedar, o problema é que os doutores em pedagogia daqui do Brasil, pedagogia de Paulo Freire, eles começaram a aplicar essa ideia, que eles acham que é a ideia comunista, socialista de igualdade, na educação. Aí é que começaram a apresentar os problemas. Eu vou tentar ser mais claro para você. Se liga aí, vai. Eu vou começar mostrando de maneira bem geral e rápida o que é que os países desenvolvidos fizeram e fazem em 2015. Vamos lá. Pega-se a população e aplica-se nela educação pública obrigatória de qualidade. Todos crescem. Ah, não importa. Os mais inteligentes, os medianamente inteligentes, não importa. Todos vão ascender socialmente. O país, de uma maneira geral, melhora. O país, de uma maneira geral, melhora. Então, o lema é o seguinte: aplica essa educação de qualidade e tenta se nivelar por cima. Aplica essa educação de qualidade e tenta se nivelar por cima. Volta aqui agora para o Brasil. Foi o que os nossos doutores na pedagogia de Paulo Freire resolveu fazer. Vamos fazer um nivelamento aqui também, mas com uma pequenina diferença. O nivelamento foi feito por baixo. Aqui no Brasil, eu estou falando no Brasil, porque nós fomos para outros países, você tem um nivelamento tentando ser feito por cima, né? Cuba seria até um exemplo disso, né? Onde você tem uma educação de qualidade acessível a todos, né? A União Soviética, cara, poxa, a democratização do ensino de qualidade, isso é fantástico que aconteceu lá, né? Você tinha toda a população da União Soviética com acesso à educação pública de qualidade. Aqui no Brasil, não. O nivelamento foi feito por baixo. É como se eles pensassem assim, os doutores pensassem assim: todos devem ser iguais. Sofrivelmente iguais, mas não importa. Todos devem ser iguais. Você quer ver uma coisa? Vou ficar mais claro para você o que eu quero falar? Eu vou passar alguns fatos. Eu estou dizendo fatos, não são opiniões pessoais, que vão nos ajudar a entender melhor como é que funciona o esquema. Vamos lá. Primeiro fato. Se liga aí, vai. Primeiro fato. Captou? Olha a reação desses doutores, do professor. Professor, por favor, a criança está falando errado? Não intervenha. Você pode amargurá-la, traumatizá-la, revoltá-la. Deixa ela em paz. Isso é preconceito linguístico, professor. Você está obrigando uma pessoa do povo a falar igual à elite, né? Esse é o discurso oficial dos doutores e doutoras em pedagogia. Mas não é só desses doutores, não é do PT também. Mesmo porque é o MEC, né, que distribui às escolas públicas os livros, né, de gramática, que enaltecem, elogiam essa forma de falar, que é aquela forma que eu comecei o vídeo, né? E a desculpa é sempre a mesma, a argumentação é sempre a mesma, sempre a mesma, né? É surrada já, carimbada, velha já, amarrotada, né? Amarelada pelo tempo. Não podemos obrigar as pessoas do povo, não podemos obrigar o povo a falar como a elite fala.
Pô, então se a argumentação é essa, vai lá então a minha pergunta. O PT já está há 12 anos no poder, 12 anos, caminhando para 16 e se bobear chega a 20, tá bom? É um partido que dita os rumos da economia, né? É um partido que escolhe as pessoas que vão administrar as diversas áreas do país. Eu pergunto para você, esse partido quer chamar quem de elite? Os doutores e doutoras em pedagogia, as pessoas que obtiveram um doutorado nessa área, essas pessoas querem chamar quem de elite? Aqui é isso, é uma tremenda uma sacanagem que fizeram comigo, é sério. A impressão que eu tenho, sabe qual é? É de que eu aprendi o conceito tradicional do que vem a ser elite, fui dormir um dia, a humanidade toda, em segredo, contra mim, conspirando contra mim, se reuniu, cochicharam, mudaram o conceito de elite, não me avisaram nada. Eu acordei no dia seguinte, continuando com a opinião que eu tinha, a definição que eu conhecia de elite, e mudaram tudo. É isso, a sensação que eu tenho é isso. Então, eu vou mudar de planeta, sacanearam comigo, vou morar em outro planeta. Porque eu sempre achei e continuo achando que elite, não importa qual seja a elite intelectual, elite política, econômica, artística, seja qual for, elite é quem está no poder. Elite é quem manda. Elite é quem governa. Porra. Então não dá para você ficar com esse discurso de que não podemos obrigar o povo a falar como elite. Que é isso? Esses doutores e doutoras fazem parte da elite. Eles falam de maneira em concordância com as regras gramaticais. Você vê um pessoal desse falar, é muito bonito, mas os filhos dos outros que frequentam a escola pública fundamental devem falar da maneira popular. Não dá para você entender esse tipo de argumentação. Bom, vamos sair da pergunta e vamos com o fato, né? Brasil 2015. Vamos lá. A maior queixa dos empresários, a primeira, a maior de todas, dos empresários, é a alta carga tributária, né? A taxa, o excesso de imposto. A segunda maior queixa, sabe qual é? É de que o trabalhador brasileiro, ele não entende o que lê. Ele lê um texto e não sabe interpretar. É sério. Chega lá na indústria para fazer um teste lá, está lá o manual de instrução lá, está escrito lá: nós vamos agora pegar as máquinas. Ele não vai entender. Agora, se tivesse escrito: nós agora vai pegar as máquinas, aí ele entenderia. Por quê? Porque na escola dos professores que foram ensinados na teoria de Paulo Freire, ele aprendeu dessa maneira. Segundo fato, vamos a ele. Antes de nós começarmos a discutir, né, o segundo fato, seria interessante que nós fizéssemos aqui uma diferenciação. Deixássemos claro aqui a diferença entre dois conceitos. São os conceitos de progressão continuada e aprovação automática. As pessoas não sabem, mas são conceitos completamente diferentes. Vamos começar pelo conceito de progressão continuada. Vamos lá, o que é progressão continuada? Vamos lá. Eu vou falar o exemplo da Finlândia. O que eu disser da Finlândia é um exemplo correto de aplicação da progressão continuada, tá bom? Lembrando que o que eu falar para a Finlândia vale para todos os países que aplicam corretamente, eu digo corretamente, o conceito, né? A ideia de progressão continuada. Então vamos lá. Qual a razão de existência da progressão continuada? Bem simples, um fato imposto, determinado pela natureza. Que fato é esse? Vamos lá. Nem todos aprendem tudo de maneira igual. Acabou, cara. Bem óbvio isso, né? As pessoas apresentam diferenças. Claro, essa é a graça, né? Então o que é que acontece na Finlândia? Bem simples. O aluno começa a apresentar problemas de aprendizado em determinada disciplina. Olha, já vão me condenar. As pedagogas já vão me condenar porque eu estou usando a palavra disciplina. Para elas, a palavra disciplina é repressora, é autoritária, é coercitiva, deixa transparecer o modo autoritário de ser. O que fazem então os professores finlandeses? Ora,
sem perda de tempo, mas assim de maneira imediata, eles atacam o problema assim na alma, no coração. O que é que eles fazem? O aluno começou a apresentar problemas em uma matéria, sei lá, vamos lá, história. Começou a apresentar problemas, estou chutando, hein? História. Ele estuda pela parte da manhã. O que é que fazem? Pega um aluno, comunica com a família, esse aluno vai ficar no turno oposto na escola. Ele vai ficar pela parte da tarde, recebendo assistência de um determinado professor naquela disciplina, no caso história. Poderia ser outra disciplina. Com um detalhe, eles não esperam chegar no final do ano. É imediato, é instantâneo. E outro detalhe, o professor que vai dar a assistência ao aluno a escola planeja, direciona, para que esse professor mantenha um contato permanente com o professor, que é aquele que inicialmente detectou o problema. Cara, isso é fantástico, velho. Sério. Você evita na quase totalidade, na quase totalidade das vezes, você evita uma reprovação desnecessária, cara. Absolutamente traumatizante isso. É injusto, rapaz, você taxar uma pessoa pro resto da vida de burra, de incompetente, de fracassada, por causa de uma nota no papel lá, poxa. Pega uma caneta, bota uma nota lá, você taxou a pessoa, você reprova aquela pessoa. Somente quem já passou por isso, olha só, isso é muito importante, viu? Somente quem já passou por essa humilhação de perder de ano, de ser reprovado, de ter que repetir, sabe como isso pode ser arrasador. São feridas que ficam, na maioria das vezes, nem todos conseguem superar, viu? Nem todos conseguem superar. São feridas que ficam pro resto da vida, cara. Como se você pudesse medir inteligência. A gente já falou sobre isso. Como se você pudesse quantificar a inteligência. Eu sou totalmente, cara, no corpo e na alma a favor da progressão continuada, cara. Isso é fantástico, isso, cara. Poxa, existem porrilhões e porrilhões de casos de crianças que, por qualquer motivo que não interessa, que não se saíram bem na escola, eram péssimos alunos e chegam na fase adulta, simplesmente se sobressaem. Pelo amor de Deus, cara. Esse negócio de reprovação é uma coisa que deveria ter ficado no passado, cara. Eu não sei, sinceramente, aí vai um chute aqui, eu tô chutando aqui agora, tá bom? Isso não é fato, não. Eu não sei o que estava na cabeça da pessoa, qual era a intenção da pessoa, ou das pessoas, não sei aí. Deve ter sido das pessoas, né? Que criaram o conceito, a ideia de progressão continuada. Eu tenho a impressão que não estava na cabeça dessas pessoas a ideia de evitar uma humilhação, um trauma. Não sei, eu acho que não. Estava mais assim para um planejamento científico, político, administrativo a longo prazo, cara. É assim, você diminuir os prejuízos para a economia de um país, de um processo em massa de reprovação. Eu tenho a impressão que era isso, um chute meu, tá bom? Agora aqui para nós, esse pessoal atirou no que viu e acertou no que não viu. Porque terminou beneficiando, cara, as pessoas que por algum motivo têm problemas naquele momento, são problemas momentâneos, né, de aprendizado. E a aprovação automática? Essa aí não precisa nem explicar, o próprio nome já se apresenta, né? É a aprovação pura, simples, responsável, inconsequente, né? Nefasta, que de uma aprovação sem nenhum planejamento. Aprova, vai aprovando aí, vai. Liga o piloto automático e começa a aprovar. A pessoa não foi o quê? Dos 10 meses de escola, a pessoa apareceu 2 lá, aprova automaticamente, tá bom? Que é o que acontece no Brasil, deveria se chamar aprovação obrigatória. Que é o que acontece, olha só você. O Conselho Nacional de Educação, tá bom? Recomenda, né, aos diretores, às escolas, às secretarias estaduais de educação, que a aprovação automática seja feita. Você não vê nas escolas públicas a progressão continuada. Aí vem com aquela desculpa. Claro, sempre vai haver aquela desculpa. É possível que alguém chegue aí nos comentários e diga: olha, a progressão continuada não é porque os doutores de educação do Conselho Nacional de Educação não querem, por falta de recursos. Claro, é sempre aquela desculpa que é falta de recursos. Para as outras coisas tem muito recurso, né? É complicado, é muito complicado essa situação, tá certo? De maneira que fica mais uma pergunta aí, a gente está analisando o segundo fato, então vai mais uma pergunta. Por que essa incoerência? Por que? Alguém poderia me explicar? Você tem o quê? O Conselho Nacional de Educação é formado, na sua imensa maioria, uma quase totalidade, de professores que vêm das universidades, cara. Sendo que alguns deles vêm da área de pedagogia. Aí você fica sem entender por que esse pessoal
do Conselho Nacional de Educação, a quase totalidade deles, professores universitários. Poxa, pelo amor de Deus, o que leva essas pessoas a ter uma postura na sala de aula politicamente correto, aparece bem na foto, você falar é progressista, né? Falar da progressão continuada, vamos aplicar a progressão continuada, mas quando chega na hora de executar, de colocar a mão na massa, que são as determinações, as deliberações do Conselho Nacional de Educação, não são aplicadas a progressão continuada. Por que na escola brasileira, a escola pública, não tem a tal da progressão continuada? Aí vai desculpa, quer ver? Nós não temos recursos, quer dizer, mas para outras coisas que eu não preciso nem citar, que são com certeza recursos é o que não falta. Vamos ao terceiro fato?